Fala aí, pessoal. Primeiro, o maior prazer de estar aqui com vocês aí, essa experiência nova para mim, online, e bem-vindos ao novo normal, né? Assim que estão dizendo, né? E parabéns aí à Central Nutrition, parabéns ao pessoal da Amino por estar realizando essa conferência, esse encontro de profissionais da área de saúde, para que a gente esteja debatendo com vocês, conversando só sobre o uso de aminoácidos essenciais, né? Então, com pessoas aí, esse elenco, esse time aí que dispensa qualquer apresentação, né? Dificilmente eu acho que vão conseguir reunir tanta gente boa aí de novo aí num evento, e que pessoas que têm experiência de áreas completamente diferentes. Eu acho que isso que ficou legal, e que todos eles têm utilizado bastante ali os aminoácidos essenciais para diferentes intuitos e objetivos, e aqui é uma troca de experiência. Então, bem-vindo aí, pouco tempo para a gente conversar aqui o tema, mas eu quero que vocês só tenham uma ideia inicial de que é, né? Então, as pessoas, óbvio, né, que me perguntaram para eu falar sobre a minha experiência e o uso de aminoácidos essenciais nas atividades físicas e na performance. E eu realmente o utilizo bastante na minha prática, não só ali em atletas, como no meu consultório também, em processo de emagrecimento, de ganho de massa. E a gente vai conversar aqui um pouco e vou mostrar o porquê. Então, quando fala de uso de aminoácido e performance, quando me deram esse tema, a gente tem que entender o que é bioenergética, né? Que é algo que eu acho muito importante, a bioquímica do esporte, né? Então, assim, bioenergética para mim é a fisiologia da nutrição do esporte, né? Onde a gente vai entender qual é o substrato energético, né? O combustível que está sendo utilizado em função do tipo de atividade física. E a gente tem que entender que quando a gente está falando de atividade física, né, e performance, a gente está falando o quê? De músculo. E como é que funciona o músculo realmente durante a atividade física? Qual que é esse substrato energético? Qual que é o combustível, né? E para a gente falar de combustível, né, do músculo, que é o ATP, primeiro, o ATP vem de outras substâncias, de outros macronutrientes, a gente vai ver, né, até chegar ali no ATP. E a gente tem que lembrar de algo, que a gente vai falar aqui de dietas restritivas, low carb, exercícios de alta intensidade, que hoje eu acho que parece que as pessoas até se esqueceram disso, né, que 1 grama de carboidrato tem 4 quilocalorias. E 1 grama de proteína também tem 4 quilocalorias. 1 grama de gordura, 9 quilocalorias. Mas a proteína, ela não é isenta de caloria. E a gente tem 3 tipos de sistema energético. Primeiro, a gente tem um pouco de ATP solto ali no nosso citossol, né, que numa situação muito, muito rápida, você tem um pouquinho de ATP para utilizar ali como reserva, né? Mas como sistema energético, ou seja, o que é o sistema energético? A maneira que a tua célula obtém energia para realizar aquela atividade naquele momento. E vai diferenciar no tipo de atividade física, no tipo de fibra, na intensidade, no tempo que você vai utilizar. Então, o primeiro sistema energético que a gente tem é o ATP-CP, que a gente chama ou fosfagênio, ou glicolítico alático. Por quê? Anaeróbio alático. Por que isso? Porque a gente não utiliza o oxigênio como receptor final e a gente não produz lactato ou ácido lático como resíduo, diferente do anaeróbio lático que a gente vai ver depois. Então, o que é o metabolismo ATP-CP? A gente, quando utiliza o ATP, quando o músculo vai lá, contrai, ele vira um ADP, ou seja, liberou fosfato, liberou energia. Eu preciso fazer uma ressíntese de ATP, então preciso colocar mais um fosfato para que eu transforme esse ADP em ATP e eu consiga fazer uma nova contração muscular. Todos vocês sabem disso. E a creatina, que a gente usa como suplemento. Então, para esse tipo de sistema energético, por isso que é importante vocês entenderem que até a suplementação vai ser diferente para cada um, ela faz o quê? Ela é uma reserva, ela é um pool de fosfato. Isso que ela faz. Então, quando eu transformo ali em ADP, eu tenho um fosfato para doar rapidamente, então eu consigo fazer esse sistema energético funcionar por mais tempo de maneira melhor. Então, a creatina, ela funciona como um pool de fosfato, mas isso tem um tempo máximo que eu consigo sustentar por esse período. Se eu precisar de mais energia por mais tempo, eu já tenho que entrar em outro sistema energético. Qual é? O glicolítico lático ou anaeróbio lático. O que significa? É a segunda etapa, onde eu não preciso do oxigênio como receptor final e eu uso o que? Através da quebra do glicogênio para eu transformar isso em ATP. Então, são os 2 sistemas anaeróbios que a gente tem. Fosfagênio e o glicolítico, onde é a quebra da glicose, piruvato, lactato, e depois gliconeogênese e glicose de novo. Ou o último, oxidativo ou aeróbico, que é
onde a gente, através da acetil-CoA, entra no ciclo de Krebs e a gente consegue obter energia. E o que vai determinar qual substrato energético ou qual sistema energético vai ser sendo utilizado? Vai depender do volume da atividade física e da intensidade. Então, quanto maior a intensidade, mais eu vou estar utilizando o quê? Glicogênio como substrato energético. Só que o nosso glicogênio acaba muito rápido. E aí eu tenho que buscar uma outra fonte. Então, quando a gente vai aumentando a intensidade, eu vou aumentando a minha demanda por glicogênio, mas ao mesmo tempo, como a gente viu nesse slide, quanto maior a intensidade, mais rápido também acaba o meu glicogênio. E como é que eu acho uma solução para isso? Da minha demanda, da minha necessidade de glicogênio, ao mesmo tempo, com maior consumo. Eu tenho que fazer o quê? Gliconeogênese, que a gente chama. O que isso significa? Construir glicogênio através de outra fonte energética que não seja substrato. E da onde que eu faço isso? Ou através de aminoácidos, ou através de lactato, como a gente vai ver. Então, aumentando o teu VO2, a gente vai diminuindo o consumo de energia, aumentando o consumo de gordura e aumentando o nosso consumo de glicogênio. Isso é importante, por exemplo, como a gente vai ver lá na frente, no aeróbico em jejum. Porque as pessoas acham que estão fazendo aeróbico em jejum e às vezes estão em jejum, mas estão numa intensidade maior do que o aeróbico, que é a partir de 40%, 50% ali, o teu VO2 máximo já não é aeróbico. E aí você precisa do glicogênio, porque não é aeróbico, mas você está com o teu estoque de glicogênio baixo, o que sobrou para você? Proteína. Aminoácido como fonte de energia. Então você está catabolizando, usando o teu músculo para obter aminoácido e usar um aminoácido como fonte de energia. E a outra maneira que a gente muda o sistema energético é com o tempo do exercício, óbvio. Quanto maior o tempo, menos a gente vai ter glicogênio, mais vai necessitar dessa gordura. E aí a gente tem que entender que, como eu falei, a proteína ela tem caloria. E aí não adianta eu simplesmente fazer uma low carb, no carb, me encher de proteína e achar que isso estou fazendo déficit energético, por si só não estou. E quando eu faço esse tipo de estratégia, o meu corpo ele entende ali que o que eu uso mais proteína como fonte de energia. Então eu começo a usar mais os aminoácidos como fonte de energia. Então minha taxa de oxidação de aminoácidos ao mesmo tempo aumenta, porque o nosso corpo vai se adaptando ao que é fornecido para ele. E ao mesmo tempo que, se eu tenho uma demanda menor e começo a perder massa muscular, eu preciso de menos proteína para construção muscular, esse excesso de proteína vai acontecer o quê? Vai virar gordura. Vai virar gordura. E aí a gente começa a ter aquele processo de que da pessoa que vai perdendo peso, mas vai mudando a composição corporal, consequentemente chega no momento que estabiliza, diminui até, faz dietas mais restritivas, mas já está nesse ciclo vicioso, está começando a ficar inflexível metabolicamente falando, não consegue perder mais, porque já perdeu massa muscular e está usando aminoácidos como fonte de energia. Então a nossa mitocôndria, diferente do que as pessoas acham, que é aeróbica, a mitocôndria utiliza sempre gordura como fonte de energia, não. A nossa mitocôndria ela consegue utilizar gordura, glicose e aminoácido como fonte de energia. E ela está utilizando os três ao mesmo tempo sempre. A diferença é o quê? Dependendo da intensidade da atividade física, vai estar usando muito mais do que um, do que outro, enfim. E assim funciona a nossa célula muscular. Então, é importante a gente saber disso para a gente entender o que está sendo substrato energético em cada momento e como funciona isso aí. Essa que é a flexibilidade metabólica que a gente diz. Então, se você só fornece um tipo de substrato energético para o teu corpo, ele não vai conseguir ser flexível metabolicamente falando, porque você só dá um substrato energético, então você vai ter que, teu corpo só obter energia através daquilo. E aí, como a gente falou, você tem outras maneiras, a glicogênese. Então, a glicogênese é quando eu obtenho glicogênio através de outros processos, como aminoácidos e lactato. E a gente tem que entender que uma vez que você chega a acetil-CoA também, se eu estiver usando aminoácidos como fonte de energia, o acetil-CoA ele vai voltar ao que depois virar gordura. Então, eu acho que a gente tem que começar a entender alguns conceitos aqui. Primeiro, o aminoácido ele é uma fonte de energia também. Ele é formador de proteína estrutural, funcional, mas ele também funciona como substrato energético. E, dependendo, como a gente viu,
da intensidade do teu treino, do teu tipo de dieta, teu corpo ele vai ter uma predileção por usar mais um tipo de substrato energético do que o outro. Então vamos dar um exemplo, por exemplo, de uma dieta low carb, que as pessoas hoje fazem no carb achando que é low carb. E eu treino em alta intensidade, estou fazendo isso para o meu emagrecimento. Então, se eu estou dando um aporte maior de proteína como fonte ali primária na minha alimentação de energia, meu corpo tem que aprender o quê? Oxidar mais aminoácidos para usar aminoácidos como fonte de energia. Se eu estou em low carb, eu quase low carb, eu quase no carb, e estou ali aumentei ali uma dieta mais hiperproteica, meu corpo ele entende o quê? Que a partir de agora o aminoácido é a fonte de energia. Então ele começa, a taxa de oxidação de aminoácidos aumenta muito. E quando a gente quer, por exemplo, eu consigo ter um estoque ali de glicogênio dentro do meu músculo, dentro do meu fígado, para quando eu precisar mais glicogênio do que eu tenho ali, eu ter esse estoque. Eu consigo ter um estoque de gordura, que é no meu tecido subcutâneo, até na gordura intraabdominal. Aminoácido não tem estoque. Toda a nossa proteína é funcional. Isso que é importante a gente entender. Então, por que quando eu entro num processo desse de gliconeogênese, metabólico, muitas vezes as pessoas confundem até com hipotireoidismo, porque a gente perde massa, consequentemente diminui ali minha produção de T3, porque o meu metabolismo está mais lento, eu tenho menos massa muscular, isso é uma adaptação metabólica, né? É uma termogênese adaptativa que a gente chama. Consequentemente, eu tendo menos massa muscular, o meu metabolismo fica mais lento e eu diminuo, eu altero essa minha proporção massa muscular e gordura corporal, que às vezes eu perco peso, perdi até gordura, só que perdi mais massa numa proporção que o meu percentual de gordura, que o nome já diz percentualmente, aumentou. E se eu tenho percentualmente agora mais gordura do que massa, ou inverti uma relação que talvez eu tivesse, eu tenho mais processo inflamatório do que anti-inflamatório. Eu tenho mais adipocinas ali de gordura do que miocinas musculares. Consequentemente, eu aumento minha resistência insulínica. Estão entendendo o que vai acontecendo com esse cara que vira um inflexível metabolicamente, ou aquele falso magro que a gente chama, né? Ou obesidade sarcopênica. E aí o teu corpo ele começa a cada vez usar mais aminoácidos como fonte de energia, que é o que você dá para ele, perder mais gordura, metabolismo mais lento, aumentar o processo inflamatório. Consequentemente, no jejum, a gente aumenta o teu cortisol. O cortisol ele faz mais catabolismo proteico, por quê? Para usar mais aminoácidos como fonte de energia. Então, tudo isso vai acontecendo até você chegar nesse momento ali que você vira uma pessoa inflexível metabolicamente falando. Mas o nosso corpo vai nos dando ali sinais bioquímicos disso que está acontecendo e a gente consegue entender se você souber interpretar isso. E a gente consegue ir adaptando e ajustando isso aí. Então, como a gente falou, eu não tenho reserva de aminoácido. Então, quando eu começo a usar mais aminoácido como fonte de energia, isso está faltando, eu vou ter que tirar de uma proteína funcional. Então, assim, eu vou perder do meu cabelo, eu vou usar da minha unha. Então, por isso que quando isso começa a acontecer, muitas pessoas confundem com o hipotireoidismo, porque o paciente chega lá e diz, pô, estou cansado, porque recupera mal a massa muscular do treino, meu cabelo está caindo, minha unha está quebradiça. E quando você faz exames de sangue, ele teve uma redução ali do hormônio tireoidiano e às vezes, muitas das vezes, aumenta até um pouco o teu TSH. Teu corpo tentando adaptar, está nessa fase adaptativa, mas ele não tem nenhum problema ali hormonal. É uma questão de que está em catabolismo muscular. E teu corpo vai te dando sinais disso. Alguns marcadores disso, como a ureia, amônia, ácido úrico, creatinina, a gente consegue entender se teu corpo está entrando em gliconeogênese. Isso é o que acontece. Muitas vezes eu vejo esse erro de dietas restritivas e atividades físicas de alta intensidade. E às vezes a pessoa é aeróbica em jejum, mas você numa intensidade alta não está em aeróbico. E para a gente entender o que isso acontece, por exemplo. Então vamos dizer que foi prescrito um aeróbico em jejum. Então quando eu estou em jejum, a gente sabe que tem uma relação da insulina com o teu cortisol, no anabolismo e catabolismo muscular. Por quê? Quando eu estou no jejum, eu aumento meu cortisol. Por que eu aumento meu cortisol? Porque eu preciso quebrar proteína ou mobilizar a gordura como fonte de energia. E se eu estou em jejum, minha insulina acontece que diminui. Eu diminui essa relação. Então, eu estou protegendo menos o meu anabolismo. E aí, se eu estou numa alta intensidade, eu aumento mais ainda o meu cortisol, porque eu preciso de glicogênio.
Então eu tenho o prato feito para quê? Está usando aminoácido como fonte de energia. E o uso dos aminoácidos essenciais é uma ótima estratégia para a gente tentar poupar isso. Então a gente sabe que quanto maior a intensidade da atividade física, mais a gente libera catecolamina, o que é ótimo porque me mobiliza gordura, né, que a gente sabe disso, mas ao mesmo passo eu tenho que ter uma boa função mitocondrial para que eu possa beta-oxidar essa gordura que foi mobilizada dentro da minha mitocôndria. Então não adianta simplesmente fazer a atividade de alta intensidade, HIIT, enfim, que eu acho que é interessantíssimo, como a gente vê, porque aumenta assim, as catecolaminas para que você mobilize mais gordura, mas se você não tem uma boa função mitocondrial, essa gordura vai voltar. E quando eu estou em alta intensidade ao mesmo tempo, eu aumento o meu cortisol, todo mundo sabe disso, é um dos sinais de overtraining, alta intensidade, cortisol mais alto. E as pessoas sabem que o cortisol alto tem uma relação direta com o quê? Com o catabolismo proteico. Mas por que o alto cortisol tem uma relação com o catabolismo proteico? Todo mundo sabe dessa relação. Por quê? Porque eu quebro a proteína para obter aminoácidos essenciais, para esses aminoácidos essenciais servirem como fonte de energia. Então, gliconeogênese. Então, por que o cortisol tem uma relação muito grande ali com catabolismo? Porque eu preciso mobilizar aminoácidos essenciais para fazer gliconeogênese e aumentar o meu estoque de glicogênio no meu fígado, como manter a minha glicose plasmática estável. Então, o uso dos aminoácidos essenciais é uma maneira de você não só regular esse catabolismo, como até você regular o teu cortisol. Porque eu tendo os aminoácidos prontos para utilizar como reparo tecidual e fonte de energia, eu não preciso aumentar muito o meu cortisol para mobilizar isso. Consequentemente, eu consigo ali aumentar o meu jejum até, se é uma estratégia minha, usando os aminoácidos essenciais, sem estar aumentando tanto o meu cortisol, regulando ali, por exemplo, com a minha insulina, para eu conseguir ter lipólise, mas tentando poupar o meu músculo. Então, quando a gente termina a atividade física, a nossa concentração plasmática de glicose vai estar diminuída. E aí, consequentemente, o que vai acontecer? Eu vou estar diminuindo minha insulina e aumentando o meu glucagon. Vamos dizer que a gente ainda não ingeriu nada ainda após o exercício. O que acontece? Se eu ingerir um carboidrato ou até a própria proteína, um shake de proteína, como a gente falou, você tem caloria. Eu vou aumentar minha insulina. Aumentando minha insulina, eu estou aumentando meu anabolismo muscular. Eu estou evitando o meu catabolismo proteico. Porém, eu também estou inibindo a minha lipólise. Eu estou inibindo ali a queima de gordura. Então, a gente tem que entender qual é o teu paciente, qual é o intuito dele, para a gente entender as melhores estratégias. Então, é um paciente, por exemplo, que eu quero perder peso, que é aquele gordura centrípeta, mais endomorfo, que tem uma boa quantidade de massa muscular, eu posso simplesmente fazer essa restrição com ele. E qual que seria uma ótima estratégia para isso? Porque quando eu diminuo a insulina numa restrição, eu aumento o meu glucagon, eu vou aumentar a lipólise, eu vou estar mobilizando mais gordura, mas ao mesmo tempo eu aumento a proteólise. Como é que são as coisas? Então, como é que eu faço para eu aumentar a lipólise sem ter proteólise? Os aminoácidos essenciais são uma ótima estratégia para isso, porque eu consigo utilizar eles como fonte energética para eu repor meu estoque de glicogênio, para eu fazer reparo tecidual, sem precisar aumentar minha proteólise e sem eles estimularem a insulina. E se, por exemplo, é um paciente que quer ganho de massa, quer hipertrofia, é a melhor alternativa a essa restrição? Não. Mas eu posso dar os aminoácidos nesse momento, que também é uma estratégia interessantíssima, onde eu tenho essa maior captação ali de aminoácidos, minha janela anabólica, e botar um carboidrato junto, onde eu estimulo mais ainda a insulina para aumentar esse aporte de aminoácidos dentro da minha célula. E se é um paciente, por exemplo, que quer melhorar o recovery, quer melhorar a recuperação muscular, ótima estratégia também, estou dando esse reparo. Então, a gente tem que entender quem é o nosso paciente para a gente entender o que acontece e quais são as melhores estratégias, para que ele não fique um paciente metabolicamente inflexível e que depois a gente não consiga mais reverter isso. Então, a gente tem que entender que os aminoácidos essenciais funcionam como substrato energético e aumentam muito ali essa gliconeogênese e intensidade. E aí a gente pergunta, mas o que é alta intensidade, o que é baixa intensidade? Isso vai depender de cada um. Porque mais importante do que a carga externa é a carga interna. O que isso significa? Por exemplo,
vamos dizer, como eu vejo muito, né? As pessoas perguntam, mas é um treino concorrente, o aeróbico, depois da musculação? Não é, eu quero fazer um treino de hipertrofia. Vamos dizer que eu vejo isso muito, é normal, tá? Sem problema nenhum, mas só para vocês entenderem como isso tem que ser individualizado. Vamos dizer que a gente tem 2 alunas treinando ali com o personal e tem 1 hora de treino, né? E aí depois o personal tem que dar aula para outro, né? Ou para outra, e elas querem treinar um pouco mais, normalmente faz um complemento ali na esteira. E as duas têm ali o mesmo objetivo de hipertrofia. E aí fizeram o mesmo treino, ou seja, tiveram a mesma carga externa, óbvio que cada um vai responder de uma maneira diferente, isso aí já teria mudado tudo, mas terminam ali com aeróbico. Vai ser um treino concorrente ou não vai ser concorrente? Vai depender da intensidade. Se terminar num aeróbico, quer dizer, se estiver em alta intensidade, já não é aeróbico, ou seja, mas se estiver ali na esteira em alta intensidade, como foi o treino de força, glicolítico, vai ser concorrente. Eu vou precisar de glicogênio, eu já não tenho mais glicogênio, o que vai acontecer? Eu vou estar usando aminoácido como fonte de energia. Se, por exemplo, para outra pessoa, você tiver numa intensidade baixa, você fez um treino glicolítico antes, usou glicogênio, já trabalhou o teu músculo, se eu tiver numa intensidade baixa, eu estou usando gordura, ou seja, não é um treino concorrente, é até uma ótima conjugação, e aí eu estou utilizando, metabolizando gordura, eu não uso glicogênio, estou poupando ali meu músculo. Só que, terminou essa aula, esse treino, peguei essas 2 alunas ali, botei na esteira 30 minutos para correr a 10 km por hora. Para uma pessoa isso pode ser um exercício de alta intensidade, pode ser 70%, 75%, 80% do VO2 dela máximo, da frequência máxima dela, e para outra pessoa posso estar 40%, 50% do VO2. Então, assim, fizeram o mesmo treino, pessoas ali com cargas externas iguais podem gerar uma carga interna, que é como o teu corpo reage, muito diferente. Então, assim, para uma ela pode estar catabolizando e para outra ela pode estar sendo um efeito ótimo, estimulando ali o consumo de gordura pela tua mitocôndria. E aí, como é que a gente consegue ver o que é alta e baixa intensidade para isso? Tem várias maneiras, mas o ideal é você fazer uma avaliação, né? Uma ergospirometria, onde a gente consegue calcular as zonas de treinamento e a gente vai ver onde que é. Então, quando eu quero treinar em alta intensidade, eu vou saber que é entre tanto e tanto de frequência. E, consequentemente, até como é que o teu corpo funciona no repouso ou no jejum. E aí, depois eu consigo, bioquimicamente, avaliar, sabendo disso, o substrato que foi feito. Se você está anabolizando, catabolizando o teu recovery, a gente consegue entender isso através de enzimas de bioquímica muscular, porque o teu corpo vai dando sinais do que está acontecendo. Então, por isso que eu digo que é importante, por exemplo, o aeróbico em jejum. O aeróbico é baixa intensidade, que vai ser para cada um. Então, não adianta eu estar em jejum e estar na esteira achando que isso é aeróbico, eu estou numa alta intensidade, como a gente viu lá na frente, o quê? Se eu estou em jejum, eu já diminui minha insulina. Se eu estou em jejum, eu aumentei o meu cortisol, porque hoje, se eu estou em jejum, eu preciso mobilizar outras fontes energéticas para obter glicogênio, para minha atividade física. Se eu estou em alta intensidade, eu aumento mais ainda o meu cortisol. E às vezes a pessoa fala, não, mas eu estou me sentindo bem, eu me sinto bem no treino, em alta intensidade de jejum, quero treinar mais. Aumentou mais ainda o volume, eu aumento mais ainda o cortisol. Aumentando mais ainda o cortisol, o que eu estou fazendo? Como a gente viu, proteólise. Estou catabolizando. Para quê? Para eu ter aminoácido livre. Para quê? Para esse aminoácido virar energia. Então, muitas das vezes eu vejo isso, as pessoas vão perdendo peso, como a gente falou, chega no momento, estaciona, e aí começa a ter uma dieta mais restritiva, o metabolismo está mais lento, tudo aquilo que a gente falou, e que vocês viram naquele slide ali que eu fiz, que mostra vários efeitos disso, uma cascata metabólica que acontece, e a pessoa começa a ter uma ingesta muito baixa e você está perdendo músculo. Então, para isso, é o inverso. A gente, talvez, para essa pessoa, a gente vai ter que fazer o quê? Um treino de força, de hipertrofia, por mais que ela queira perder peso, às vezes é difícil até eu explicar isso, principalmente para mulheres. A gente dá um aporte maior de aminoácidos essenciais, já que o corpo dessa pessoa usa isso como fonte de energia para a gente poupar o nosso músculo, para eu, consequentemente, acelerar o metabolismo, para que a gente possa reverter isso aí, para que a gente possa pegar essa pessoa que hoje está metabolicamente inflexível e eu consiga transformar ela em flexível metabolicamente de novo. Então, isso é importantíssimo, é essencial. Então, a gente entender o que está acontecendo com o teu corpo vai mudar a nossa estratégia alimentar, como também de atividade física. E eu sempre digo que o nosso corpo nos dá sinais. Então, quando a gente avalia algo, eu vou saber se
esse tipo de atividade física, essa pessoa está no sistema energético aeróbico ou fosfagênio ou glicolítico, como a gente conversou, então, consequentemente, a suplementação vai ser diferente. Se ela basicamente trabalha em sistema fosfagênio, a musculação é um grande exemplo disso, onde você dá o estímulo, dá um tempo, recupera, dá outro estímulo. A creatina é uma ótima suplemento, uma ótima opção para isso. Se a pessoa, por exemplo, já é um HIIT, né, um crossfit, onde eu já estou gerando acidose, talvez a beta-alanina seja muito melhor, porque funciona como tamponamento, retarda esse efeito da acidose, consequentemente eu consigo ali performar por mais tempo, talvez seja uma opção muito melhor. Então, até isso a gente tem que entender, porque os suplementos estão relacionados aos sistemas energéticos envolvidos com o tipo de atividade física. Então, para cada tipo de atividade física, vai ter um melhor suplemento. E aí você tem que entender, através da bioquímica, da metabolômica, se esse teu paciente está no sistema energético que você gostaria que ele tivesse, que você prescreveu para ele, se ele está usando o substrato energético, o combustível que você esperava que o corpo dele tivesse. E isso a gente consegue bioquimicamente entender, porque senão você consegue fazer as intervenções para que você tenha o melhor resultado possível, né? Então, o nosso corpo vai nos dando sinais. Nosso corpo vai nos dando sinais. Nenhum overtraining, nenhum processo catabólico, nenhum processo de inflexibilidade metabólica, como a gente conversou, nenhum desses processos acontecem de maneira aguda, né? Todos eles acontecem de maneira crônica, evolutiva. O nosso corpo vai nos dando sinais. O nosso corpo vai nos dando indícios de que isso está acontecendo. E bioquimicamente falando, a gente consegue avaliar e ir fazendo as intervenções e ir mudando isso aí. Então, a gente tem que saber interpretar também um bom exame de sangue para que a gente possa saber o que é normal, o que é esperado e o que não é. E como a gente falou, por quê? Se eu tiver em jejum durante o dia, sem atividade física, são certos hormônios que vão mobilizar energia, eu vou estar usando mais gordura como fonte de energia, é uma opção para isso, isso é um fato. Quando eu, por exemplo, tenho um jejum durante a atividade física, e se essa atividade física principalmente for de alta intensidade, são outros hormônios, outros mobilizadores, e eu começo a fazer gliconeogênese, usar aminoácidos como fonte de energia. Então, para a gente terminar aqui, eu acho sempre que a tua dieta tem que acompanhar a tua atividade física, ou a tua atividade física acompanhar a tua dieta. Você tem que entender o que é prioridade. Prioridade, por exemplo, é perda de peso, ou uma dieta mais restritiva, ok. Então, o meu treino que tem que acompanhar a minha dieta. Eu tenho que treinar nas zonas de treinamento onde eu esteja usando mais gordura como fonte de energia, que é o que eu quero, eu esteja mais mobilizando gordura, ou que eu esteja poupando isso, estou numa dieta mais restritiva, onde eu use menos glicogênio, ok. Se eu, por exemplo, o meu foco é o inverso, é a atividade física, eu tenho uma prova, eu estou num crossfit, então é o que? A minha dieta que tem que acompanhar isso aqui, a minha demanda funcional. E quando a gente fala nisso, quando você tem esse paciente, sempre fala o seguinte, hoje em dia todo mundo quer ficar fit, né? Então, quando a gente quer falar de uso de atividade física relacionado à alimentação, nossa bioenergética, a gente tem que pensa em FIT, né? O que significa? Frequência, intensidade, tipo e tempo da atividade física. Então, pensa em FIT, frequência, intensidade, tipo e tempo. Monitoramento da tua frequência cardíaca, para a gente entender não só a intensidade, como variabilidade de frequência, efeitos EPOC pós-treinamento, e a gente vê recuperação também. Estado ácido básico no teu sangue, para a gente entender, está gerando acidose, qual é o tipo de atividade física, o que está acontecendo, né? Marcadores de dano muscular, a bioquímica muscular, o que está acontecendo com o teu músculo. Junto com a metabolômica, que a gente consegue entender, né? Quais são as fontes de energias envolvidas nesses teus esforços na atividade física, né? E qual é o custo metabólico para o teu corpo decorrente das reações de compensação que a gente está vendo e consegue avaliar. Isso é ótimo, mas daí teria que dar uma outra aula sobre isso. E a gente consegue ter um índice de adequação metabólica, entender o que está acontecendo, o que está sendo exigido do teu corpo, o que está sendo ofertado para ele e como ele está agindo em reação a isso.
E a gente consegue ter uma previsão antecipada não só do overtraining, mas de que se eu estou tendo ali um desgaste, ali um processo inflamatório aumentado, de um catabolismo muscular, tudo isso eu consigo ver de uma maneira acelerada. Então, sempre entendam que quando a gente fala de atividade física e repouso são diferentes. Quando a gente fala de atividade física, a gente tem que pensar em intensidade e substrato energético, essa que é a nossa bioenergética. E a gente tem que entender como os aminoácidos estão relacionados a isso, e para que a gente melhore tudo isso aí, cada vez mais eu vejo esses erros ali acontecendo. Então, espero que vocês tenham gostado aí dessa breve explicação. Obrigado por tudo aí, gente.